Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito de equivalência lógica, tá? No contexto aí da lógica proposicional e aplicada aí a circuitos, né? Circuitos onde nós tivermos portas lógicas, tá? Que é o contexto que a gente está analisando aí nos últimos vídeos. Então, antes da gente começar, o que quer dizer, antes de mais nada, na equivalência lógica aplicada aí aos circuitos, né, que são o nosso tema. Então, a gente diz que dois circuitos, eles são logicamente equivalentes se e somente se para os mesmos valores de entrada, eles retornam o mesmo valor de saída. Ou seja, se para qualquer valor que eu colocar para a entrada desses circuitos, se esses valores de entrada forem os mesmos em cada um dos circuitos, a saída vai ser a mesma. Tá? E para exemplificar esse conceito, então o conceito é relativamente simples, tá? Nós teremos, uma das maneiras da gente identificar isso é lá na tabela de valores de verdade, tá? Que nós teremos então, se dois circuitos são equivalentes, a coluna da tabela que os representa vai ter os mesmos valores de verdade, ou o mesmo valor de 0 ou 1, em todas as linhas, tá, da tabela. E uma maneira então da gente analisar é construindo a tabela de valores de verdade para os circuitos. Então a nossa questão aqui, o nosso exemplo, tá, é justamente analisar esses circuitos aqui, esse primeiro, que é mais simples, vocês podem ver, e esse segundo, e nós vamos analisar se eles são ou não logicamente equivalentes, tá? Como que eu faço isso? Então, como eu indiquei antes, o trabalho que a gente tem que fazer é efetivamente construir a tabela de valores de verdade que representa cada um desses circuitos. Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu vejo quantas entradas eu tenho. Como eu tenho duas entradas, preciso uma tabela com 4 linhas. Como que eu vou fazer essa representação, então? Vou começar, então, colocando as entradas. Represento o A como a primeira entrada, represento o B como a segunda entrada, e já vou representar logo aqui essa operação, essa porta lógica aqui, que, como vocês podem ver pelo símbolo utilizado e pela anotação utilizada aqui, vocês podem ver que é uma conjunção, né, ou um AND. Tá? Então, eu coloco aqui como um sinalzinho de multiplicação. Vou colocar entre parênteses aqui em cima, tá? Para a gente lembrar que se trata de um AND. Então, vou começar construindo a tabela para esses elementos que eu já sei que ela vai conter. Então, antes de mais nada, preciso representar as possibilidades, né? Quais valores possíveis, né? Que valores essas entradas poderão ter? Cada uma delas individualmente pode ter 0 ou 1, e combinadas, né, nós temos 4 possibilidades, que são 0 nas duas entradas, 0 na entrada A e 1 na entrada B, 1 na entrada A e 0 na entrada B, e 1 na entrada A, com também 1 na entrada B. O que acontece com o AND, né, que é esse elemento que está diagramado aqui? Bom, ele faz exatamente a definição, né, do operador AND, ou E, tá? Do E. E ele só é 1, então só retorna 1 quando as duas entradas que ele recebe estão com o valor 1. Então, é apenas nessa última linha da tabela que nós teremos aqui o valor 1 para essa operação lógica. Beleza, completamos a construção da tabela de verdade para esse primeiro circuito, né, esse pequeno circuito que temos aqui. Vou fazer uma barra dupla aqui, tá, para a gente lembrar que agora vai começar a construção desse próximo circuito, que é um pouquinho mais complicado, né? Então vamos, antes de mais nada, vamos analisá-lo aqui. Já podemos ver, tá, que existem, quando a entrada começa o circuito aqui, logo nós chegamos nesse operador aqui que é um NOT, tá? Antes aqui nós tínhamos o AND, vou colocar aqui no meio para também facilitar a nossa memorização. Aqui nós temos um NOT e também um NOT aqui embaixo, tá? O mesmo símbolo, tá? O triângulozinho com a bolinha. E aqui na sequência nós temos um OR com a bolinha, tá? Que é então um NOR, a negação
do OU. Como que vamos fazer então para analisar esse outro circuito? Bom, as entradas que nos interessam são as mesmas, então a gente vai continuar aproveitando essa tabela, mas vai colocar agora então os componentes seguintes. O que a gente vai colocar, visto que aqui nós temos vários, né, várias portas lógicas, 3 portas lógicas e ali tínhamos apenas uma. Então a gente vai fazer passo a passo. Em primeiro lugar, né, nós vamos representar em uma coluna essa operação lógica inicial aqui, também essa, e depois, por fim, a operação lógica final, tá? Essa aqui, lá mais próxima da saída vai ser a última a ser representada na tabela. Então, como que eu represento esse nota aqui, essa negação? O que vai acontecer aqui, tá? Se vocês pensarem comigo, é que quando essa entrada A passa pelo inversor, pelo nota, ela vai virar um A invertido, né? Um A negado, que a gente representa com essa barrinha em cima do A. E aqui embaixo, o B vai acontecer exatamente a mesma coisa. Nós teremos um B com a barrinha. Então, é o A com a barrinha que entra no NOR, assim como é o B com a barrinha que entra no NOR. E aqui, então, nós temos o NOR. E esse NOR, tá? Se vocês olharem aqui, então, na verdade, ele é o A com a barrinha, NOR, B com a barrinha, tá? Ou a gente representa o NOR também, se vocês lembrarem lá do outro vídeo, como o sinal de mais com uma barra em cima, que nesse caso então terá o A com a barrinha e o B com a barrinha como as entradas, tá? Então existem essas duas maneiras, tá? Ou essa maneira aqui embaixo, ou essa maneira aqui em cima da gente escrever a operação lógica que está sendo realizada ali. Então aqui na tabela nós vamos colocar em primeiro lugar o A com a barra e também o B com a barra, ok? E depois, por último, nós vamos colocar o A, a negação do A, né? NOR, negação do B. Mas eu lembrei para vocês lá no outro vídeo que o NOR é, na verdade, a negação do OR. Então a gente pode fazer desmembrar essa etapa aqui em duas etapas, tá? Que seria a seguinte, A com negado, OR, tá? Na verdade representa. Vou colocar OU aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente lembrar. B com a barra, tá? Então ignorem esse risquinho aqui. E por fim nós teríamos a negação de tudo isso, né? Que seria o A, NOR, B, os dois com a barrinha de negação, tá? Então, por que eu fiz essa etapa intermediária aqui? Porque, na verdade, o NOR é a negação do OR. Então, se a gente lembrar do OR, a gente só inverte aqui e vai ter o resultado final que nos interessa, tá? Vamos lá, então, a negação do A. A gente vai inverter em cada linha o valor do A sem a negação, tá? Então, a negação é uma inversão. Onde é 0, aqui vai virar 1. Onde é 0, vira 1 novamente. Onde é 1, vai virar 0, tá bem? Agora vamos fazer a mesma coisa com o B. Onde o B tinha 0, vai ter 1. Onde tinha 1, vai ter 0. E assim sucessivamente, tá? Lembrando que a gente partiu dessa coluna aqui, onde tem o B, para construir a negação do B. Como que eu faço agora, então, essa disjunção, esse OU aqui, ou OR, tá? Que vai ser uma etapa intermediária, tá? Como se fosse só essa partezinha sem a bolinha, tá? O que a gente vai fazer aqui? Então, o OU, tá? Ele só é falso quando os dois elementos que entram nele forem falsos. Ele só retorna 0 quando as duas entradas são 0. Quais são as entradas? Não é o A simplesmente, tá? Não é o A lá do início, é o A e o B negados, tá? Então, essas colunas aqui e não essas, tá? Que a gente leva em conta aqui. O OU, então, eu procuro em primeiro lugar, né? Será que existe alguma linha em que esse OU aqui tem duas entradas com valor 0? Nesse será o único caso onde ele retornará ao 0.
eu vejo rapidamente, né, olhando a tabela, que aqui eu tenho as duas entradas como zero, então aqui será o caso em que essa disjunção, né, das negações de A e B retornará o valor zero. Em todas as outras linhas, eu tenho pelo menos uma entrada com valor 1. Então, em todas elas, esse OR aqui, né, retornará 1. Como que eu calculo agora o NOR, então? Tá? Vocês poderiam simplesmente lembrar direto qual é a tabela do NOR, ou fazer aqui com essa etapa intermediária que eu estou fazendo, tá? Para economizar a nossa memória. Tá? O NOR também, vocês olharem a rigor, tá? Podem chamar ele de nenhum. Ele está dizendo que nenhum, nem A nem B são verdadeiros ou têm o valor 1. Então, invertendo aqui, tá? Eu vou inverter a partir dessa coluna, tá? Que o NOR inverte o OU. Onde era 0 virou 1, onde era 1 vai virar 0. Ok? E aí eu acabei de representar. Representei esse ponto aqui, né? Esse final do nosso circuito, nesse segundo circuito aqui. Tá? Aqui são as expressões em cima. E embaixo as linhas que representam os estados, né, de cada uma das entradas e da saída. Voltando para o nosso assunto, né, o que é o nosso assunto? É equivalência lógica. Tá? Então, o que aconteceu aqui de interessante nessa tabela? Se eu olhar aqui, tá, vocês vão ver que aqui nessa coluna, ó, ela tem 0, 0, 0, 1. E se a gente olhar essa tabela aqui que representa todo esse circuito, aqui no final, essa coluna, a gente tem novamente 0, 0, 0, 1. Vejam então que essa coluna aqui, ela tem exatamente o mesmo comportamento lógico que essa coluna aqui. Ou seja, para as mesmas entradas, elas dão as mesmas saídas. Tá? A saída aqui do AND, ou E, é essa sequência aqui, né, para essas entradas, e para essas mesmas entradas, a saída aqui desse circuito é o mesmo, tá? Então, aqui nós podemos dizer, né, que nós encontramos uma equivalência lógica. Esses dois elementos aqui são logicamente equivalentes. Ok? Então, o que isso significa, tá? Na prática. Se vocês estivessem construindo um circuito, quer dizer que vocês poderiam usar ou bem uma única porta AND, né, uma porta E, ou poderiam construir um circuito que faz exatamente a mesma coisa, do ponto de vista lógico, com duas portas de negação e uma porta de um OU, de um não OU, tá? De um NOR. Então, 2 NOT e um NOR poderiam fazer o mesmo trabalho de um AND. Tá? O que isso mostra? Bom, duas possibilidades, né? Se vocês quisessem construir o circuito e eventualmente estivessem considerando essa possibilidade aqui, seria muito mais econômico adotar o uso de uma única porta E, certo? Seria um circuito muito mais elegante, mais econômico, mais simples. Menos pontos aí para vocês manipularem. Por outro lado, poderia ser que vocês tivessem sobrando aí nos materiais, né, portas NOT e portas NOR, e não tivessem no momento nenhuma porta AND. Então, nesse caso, vocês poderiam, né, construir esse mesmo elemento com esses elementos aqui. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, o link de um vídeo onde são analisadas mais possibilidades, né, mais exemplos de circuitos que são logicamente equivalentes. Foi de lá que eu, inclusive, extraí, tá, esse exemplo aqui, mas eu tentei aqui fazer uma descrição, né, uma análise dele um pouco mais refinada aqui, tá, a partir da tabela de valores de verdade, tá, para a gente ver com detalhe, né, o que exatamente está acontecendo em circuitos que são logicamente equivalentes, e também explicitar um pouquinho mais a definição, né, do que é a equivalência lógica no caso dos circuitos, tá bem?
Então, espero que o vídeo tenha ajudado a compreender esse conceito, tá? Lembrando, conceito de equivalência lógica. E finalizamos por aqui.